Bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSC Campus Itajaí. A Semana Nacional está sendo realizada entre os dias 17 e 20 de novembro e tem como tema principal a inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. A programação da semana é inteiramente gratuita e online, com eventos ao vivo abertos a toda a comunidade. Cada evento pode ser acessado por uma das 3 salas virtuais, onde os participantes podem interagir via chat com o palestrante. E alguns dos nossos eventos também são transmitidos pela página do YouTube do campus de Itajaí, IFSC Campus de Itajaí. A participação em cada evento ela é registrada através do preenchimento do formulário de participação, que depois vai ser disponibilizado via chat, e que deve ser respondido em até 30 minutos após o encerramento de cada evento assistido. Tá? A programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ela pode ser acessada diretamente no site ifsc.edu.br/snct/Itajaí. Bom, hoje a palestra é intitulada Transparência e Tecnologia na Cadeia Produtiva do Atum, a iniciativa Open Tuna, e será ministrada por Martin Dias, diretor científico da Oceano. Bom, Martin ele é graduado em Oceanografia pela Universidade do Vale do Itajaí, em 2009, tem mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental também pela Univale, e ele trabalhou entre 2009 e 2012 junto ao grupo de estudos pesqueiros desta mesma universidade, levantando dados e conduzindo análises focadas na dinâmica da pesca demersal no Sudeste e Sul. Em seu mestrado, focou numa análise dos selos de certificação de sustentabilidade aplicados às pescarias comerciais. Entre 2013 e 2017, foi sócio da VMD Assessoria Pesqueira, trabalhando com projetos focados na certificação MSC de pescarias e no apoio técnico ao desenvolvimento de projetos de sustentabilidade em empresas pesqueiras. Desde 2007, atua na ONG Oceana, com sede em Brasília, onde atualmente ocupa o cargo de diretor científico. Dentre os trabalhos liderados pelo Departamento de Pesca do Oceano, destaca-se as cotas de captura da pesca da tainha, os planos de recuperação para espécies ameaçadas de extinção e o desenvolvimento de mapas de bordo online para monitoramento da pesca comercial no Brasil. Bom, Martin, bem-vindo à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Espero que todos aproveitem aí a palestra e o conhecimento do Martin, que é um profissional que tem bastante conhecimento na área de pesca e traz muito assunto importante para a gente, interessante. Quem quiser interagir com o Martin pode fazer via chat, que estaremos aqui coletando as perguntas, e ao final da palestra ele vai responder as perguntas de acordo com a ordem. Ok? Martin, é contigo, boa palestra. Beleza, Fernando. Muito obrigado aí pelo convite do IFSC, que é um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês um pouco sobre tecnologia e transparência na cadeia produtiva da pesca, uma cadeia produtiva tão importante para a economia brasileira, principalmente na zona costeira. Então, agradeço aí em meu nome, em nome do Oceano, a oportunidade de estar compartilhando um pouco das experiências que a gente tem tido nesse campo com vocês e com quem estiver nos assistindo. Então, fica meu agradecimento já de saída. Quando eu recebi esse convite do Fernando para falar um pouco sobre o trabalho da Oceana e sobre tecnologia, eu já logo lembrei de um projeto que a gente hoje é parte desse projeto, que é um projeto da iniciativa Open Tuna, que tem justamente buscado quebrar alguns paradigmas na pesca brasileira, sobretudo no que toca à transparência da atividade pesqueira e o acesso à informação, né? Então, espero que consiga aí passar um pouco do que está acontecendo desse projeto. Vou ficar aqui trazendo grandes números, grandes dados, é mais mostrar um pouco uma abordagem conceitual que a gente está tendo nesse projeto piloto aí com uma frota tuneira lá da região nordeste do Brasil, principalmente a frota sediada ali no Porto de Natal, é um importante polo pesqueiro dos atuns, com frotas de espinhel, né? E um pouco do que a gente está enxergando aí de futuro para a pesca como um todo através desse projeto piloto, né? O que a gente consegue usar aí como alavanca para promover uma política pública. Então, já até para que as pessoas entendam um pouco o que é o trabalho da Oceana, a Oceana é uma organização do terceiro setor, uma organização não governamental, e tem uma missão muito clara, né, que é proteger hábitats e a biodiversidade e aumentar a abundância dos oceanos por meio de políticas públicas,
sempre enxergando os oceanos como uma fonte estratégica de alimentação para uma população mundial crescente. Somente com oceanos saudáveis, com estoques pesqueiros bem gerenciados, é que essa fonte de alimento ela pode estar aí disponível para a população mundial no futuro e indefinidamente, né? O que a gente tem feito, né, em termos de oceano? A gente trabalha dentro de países, existem atualmente 18 escritórios distribuídos ao longo de 13 países. Aqui no Brasil a gente tem um escritório só, lá nos Estados Unidos são vários. Aqui nossos vizinhos, a Oceana trabalha ali no Chile e no Peru. Na América Latina, expandindo ali para a América Central e América do Norte, a gente tem um escritório no México, em Belize, também tem escritório na Europa, nas Filipinas. Então, esse é um pouco a pegada da Oceana no mundo, né? Somos 18 escritórios, mais ou menos 250 pessoas que trabalham na organização. O time do Brasil é um time relativamente pequeno, com 10 pessoas, sediados aqui em Brasília, justamente por esse fato da Oceana focar um trabalho voltado muito para políticas públicas, né? Então, por mais que eu seja oceanógrafo, a Oceana seja uma organização com esse nome, Oceana, e a gente está aqui no meio do Cerrado, tem um porquê para isso, porque o foco de atuação nossa é promover mudanças de política pública, né? E o que a gente tem feito em termos de atuação, né? Basicamente, a Oceana trabalha aí com 5 macroestratégias, né? A primeira delas é focada em acabar com a sobrepesca, ou seja, garantir que os estoques pesqueiros estejam abundantes por meio de gestão de pesca, basicamente fortalecendo sistemas de cota de captura, estabelecendo volumes máximos de produção, que sejam compatíveis aí, obviamente, com a capacidade dos estoques pesqueiros de repor essa biomassa que vem sendo extraída pela pesca. Uma outra abordagem é a de reduzir o bycatch, ou seja, de reduzir essa captura incidental de espécies em atividades pesqueiras comerciais. A gente sabe que elas não são alvo, não são objetivo, mas volta e meia são capturadas porque os petrechos, os aparelhos de pesca, não são 100% capazes de selecionar só aquilo que se tem interesse em capturar, né? Uma outra linha de atuação é a proteção de hábitats, que é identificar áreas particularmente importantes do fundo marinho por suas funções ecossistêmicas, principalmente sustentando produtividade, sustentando diversidade, e criar áreas para proteger essas espécies integralmente ou de uma determinada atividade potencialmente impactante. Um outro trabalho é muito focado na questão de transparência da pesca, que é o acesso ao dado, né? Toda gestão pesqueira você precisa de dados, e esses dados eles têm que estar públicos e acessíveis. Então, sempre aumentar a transparência e o acesso ao dado é uma das formas de atuação nossa. E, por fim, acabar com a poluição, ou reduzir a poluição, atualmente com um foco muito claro em plásticos, que é um problema global hoje, os números são alarmantes acerca da poluição plástica, e que isso compromete muito a biodiversidade, e existem já alguns indícios de que até a própria atividade pesqueira começa a ser impactada quando você vai tendo redes colmatadas por plástico, quando você vai tendo uma degradação do ambiente no fundo marinho, e isso reduz a própria abundância desses recursos pesqueiros, né? Então, essas são as 5 linhas de atuação. Estamos no Brasil desde 2014 e desde então a gente tem aí alguns cases de sucesso ao longo desses 6 anos. Na verdade, começou realmente a trabalhar focada aqui no Brasil em 2015. Desde então, a gente trabalhou aí para conseguir ter cotas de captura para a pesca da tainha, essa pesca tão importante aí na região sul do Brasil, sobretudo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem esses meses de safra. Fica proibido até surfar em determinadas praias nos meses de safra de tainha. E a gente ajudou o governo a estabelecer uma cota, um teto de produção para a pesca industrial e para a pesca artesanal que opera com determinado tipo de rede, a rede anilhada, muito comum ao sul de Florianópolis, né? De Florianópolis para baixo é um tipo de pescaria muito comum. Isso hoje se consolidou como uma política pública de gestão, baseada em avaliação de estoque. A cada ano se calcula qual que é a cota permitida para a pesca da tainha e se monitora isso, com algumas falhas, alguns acertos, outros erros, mas o fato é que hoje é uma pescaria que está sendo referência em termos de gestão. Tá? Também tivemos uma atuação aí para contornar o problema gerado pela Portaria 445, ao realmente expor uma situação
de total ausência de informação e impactos cumulativos da pesca desordenada sobre grupos de espécies, e a Oceana partiu de uma abordagem focada na solução do problema, que não tem a ver com proibir, não tem a ver com liberar, tem a ver com encontrar soluções que permitam os estoques se recuperarem, gerando-se informações e dados sobre a atividade pesqueira. Então, com isso, a gente apoiou a elaboração de 5 planos de recuperação, que são basicamente planos de gestão pesqueira, para permitir que essas espécies que estavam listadas na 445 tivessem regras de gestão ordenando a pesca e que pudessem, aos poucos, se recuperarem, né? E também atuamos numa campanha muito sólida para proteger hábitats vulneráveis ali ao largo da costa do Rio Grande do Sul, que vinha sendo muito impactada com uma pesca desordenada de arrasto, com elevados níveis de descarte. Então, o Oceano apoiou sempre tecnicamente, com uma forte base científica, em parceria com a FURG, para criar os argumentos ou construir os argumentos de que era importante para a própria sustentabilidade da atividade pesqueira no Rio Grande do Sul que tivesse algumas áreas protegidas de determinados aparelhos de pesca, né? E foi quando se estabeleceu uma proibição para a pesca de arrasto dentro de 12 milhas. E hoje os benefícios já são reportados pela pesca artesanal de lá com safras recordes de recursos que antes a pesca artesanal comunitária não conseguia acessar por eles estarem em vias de esgotamento. Tá? Essas são um pouco das campanhas que a gente vem desenvolvendo. E, por fim, esse ano a gente ficou bastante feliz ao ver que o governo resolveu adotar um modelo que a gente criou justamente para ajudar no monitoramento das cotas da tainha, que eram os mapas de bordo online. Né? O primeiro mapa de bordo online acessível por aplicativo foi o Oceana que desenvolveu em parceria aí com a SEAP e com o Ministério do Meio Ambiente para fazer esse controle da cota da tainha, né? E isso virou um modelo de referência e hoje a própria SAP já adota esse mapa de bordo digital para substituir, segundo os cálculos da Oceana aqui internos, tem até 1 milhão de formulários de papel que eram gerados por ano e todos eles terminavam empilhados em algum arquivo perdido por aí. Então, isso é um pouco daquilo que a gente tem feito aí, do que a gente conseguiu fazer ao longo desses 5 anos de atuação aqui no Brasil. Entrando agora no nosso projeto em si, eu vou falar um pouco desse Open Tuna, dessa iniciativa. Primeiro, essa é uma iniciativa que ela tem basicamente 4 eixos, né? Existe um eixo focado claramente na sustentabilidade das operações de pesca dessa frota tuneira, que é uma frota de espinhel, e visa principalmente reduzir bycatch. A gente sabe das interfaces que existem entre a pesca de espinhel e o problema com albatrozes, com elasmobrânquios, né, os tubarões, com tartarugas marinhas, quelônios, que são capturados como bycatch, e a gente precisa encontrar soluções práticas para isso, né? Então, uma linha desse Open Tuna foca na questão da sustentabilidade das operações de pesca, né? Existe uma outra linha de atuação, que é a linha da transparência e do acesso à informação. Como tornar as operações de pesca no Brasil mais transparentes? Então, essa é uma linha que claramente está sendo abordada aí nesse projeto do Open Tuna. Existe uma terceira linha de atuação, que é a linha focada na rastreabilidade, em encontrar novas soluções para a gente conseguir acompanhar o caminho do peixe, desde a hora que ele sai da água até o momento em que ele vai para a mesa final do consumidor, e o que a gente precisa em termos de tecnologia e de documentação para fazer com que isso seja confiável e viável. Né? E, por fim, existe uma linha de atuação focada na qualidade, que também está relacionada à rastreabilidade, mas com uma série de estratégias comerciais das empresas sendo desenvolvidas para garantir para o consumidor final que ele está recebendo um produto que é livre de histamina, que o atum que foi classificado com a cor certa, de fato é aquele mesmo que está chegando para ele. Então, e também com manuseios a bordo, é uma série de ações dentro do projeto focadas na questão da qualidade do produto que está chegando ao consumidor. Tá? Então, a gente vê que a gente tem diferentes linhas de atuação e diferentes parceiros que trabalham nesse projeto, né? Dessa iniciativa. Então, o Albatroz, o Projeto Tamar, existem as empresas de atum que hoje estão sob uma grande aliança que se chamou Aliança do Atlântico para o Atum Sustentável, o Tuna Alliance, a Global Fishing Watch, que o Rodrigo Claudino, nosso colega, estava apresentando ontem, também é parceira desse projeto, e obviamente a Oceana.
A gente está trabalhando basicamente em dois eixos, né? Um eixo focado na transparência e um outro eixo focado na rastreabilidade da cadeia produtiva do atum, tá? Em qual contexto que esse projeto se insere, né? Acho que, em primeiro lugar, o contexto da transparência e do acesso à informação, né? Se a gente for olhar aí, hoje, pelos requisitos da normativa que define a obrigatoriedade de entrega de mapas de bordo, a gente tem aí esse documento tão importante sendo obrigatório aí para, vamos colocar aí 7 mil embarcações. Os dados do RGP são um pouco inconsistentes ainda, mas algo entre 5 mil e 7 mil embarcações são obrigadas hoje a preencher esses mapas de bordo e entregarem para o governo para registrar, obviamente, dados de captura, de esforço de pesca, né? A gente vê uma concentração clara dessas embarcações que são obrigadas a entregar mapa de bordo ali na região do Pará, né, que é onde tem uma frota industrial muito importante. No Ceará, por conta da obrigatoriedade de reportar mapa de bordo, a produção da frota lagosteira, que é muito forte no Ceará, e, obviamente, ali no Sudeste Sul, que é onde a gente tem a pesca industrial mais pujante do Brasil, que é a pesca da sardinha, as pescas de arrasto, de camarão, as pescas de emale, né? Então, se a gente for olhar para esse universo todo de embarcações, a Oceana fez um cálculo bastante simples sobre quantas viagens de pesca, mais ou menos, essas embarcações que são obrigadas a entregarem mapa de bordo realizam por ano, e a gente identificou que tem alguma coisa em torno de 500 mil a 1 milhão de formulários sendo entregues por ano. E a gente não vê muita capacidade de processamento dessa informação. Isso é um problema, porque se a gente for olhar hoje para os dados da FAO, essas aqui são as 50 principais nações do mundo que produzem em termos de ranking mundial de produção de pescados, né? Então a gente tem ali os maiores produtores, a China, Estados Unidos, a Indonésia, a Índia como grandes produtores, e a gente fez um corte dentro desses 50 e a gente buscou nesse relatório da FAO, que é o SOFIA, foi lançado inclusive esse ano a nova versão, quais países que não possuem dados estatísticos de produção de pesca em nível nacional. E o Brasil é um dos 3 países desses 50 maiores nações que simplesmente não sabe dizer o quanto que produz de peixe. Junto com a gente está a Venezuela e Mianmar. Esses são hoje os nossos parceiros de não reporte de dados de pesca. E se a gente resgatar ali do slide anterior, a gente tem pelo menos 1 milhão de formulários sendo entregues todos os anos com dados de captura, dados de esforço, que infelizmente terminam sendo arquivados e ninguém consegue dar capacidade de vazão e digitação dessa informação para que ela de fato se torne estatística, né, e seja usável, né? Então, foi até esse o objetivo da campanha do Oceana, e que o governo hoje adotou uma medida muito importante, que é um grande avanço que a Secretaria de Pesca hoje está puxando, que é de fato substituir esses arquivos antigos, né, o envio em papel, por esses formulários eletrônicos. Tá? E outro aspecto que a gente tem relacionado com o mapa de bordo é que essas informações hoje ainda são consideradas confidenciais, né? Por mais que o recurso pesqueiro seja um bem público, de domínio público da União, por mais que uma licença de pesca seja uma concessão de uso para uma empresa, para uma pessoa explorar um recurso natural cujo patrimônio é público, toda a informação gerada por essa pessoa e por essa empresa ainda é considerada confidencial. Então, quando a informação é confidencial, é complexo a gente conseguir acessar, e com isso a gente reduz muito a capacidade de desenvolver pesquisas, de desenvolver estudos que são necessários até mesmo para fazer uma melhor gestão dessa pescaria. Então, esse é um pouco do contexto relacionado aos mapas de bordo. Outro contexto que esse projeto se insere é na transparência das operações de pesca em si, no mar. Se a gente for olhar aqui alguns países, como essas duas setas grandes apontam para o Peru e para a costa do Chile, esse é um mapa do Global Fishing Watch, que o Claudino mostrou para vocês ontem na palestra dele, e você vê uma grande frota atuando dentro da ZEE desses dois países. Se for olhar para o Brasil simplesmente não está no radar, né? A gente vê como é que a ZEE brasileira, isso é um print tirado do site do Global Fishing Watch, como é que a costa brasileira, só algumas poucas embarcações ali na região Sudeste-Sul,
mas acima disso não tem nada. Mas quando a gente compara com os dados do PREPS, a gente vê que a coisa é muito mais intensa. A frota do Brasil, de fato, tem uma pegada grande, existem frotas importantes lá na região norte do Brasil. A pesca no Sudeste Sul ela é muito mais intensa do que hoje o Global Fishing Watch registra. E tem áreas enormes da nossa costa, sobretudo a partir ali do Espírito Santo, indo até a região do Pará, que eram simplesmente vazios. Isso é um problema, porque a gente está enxergando agora esse dado do PREPS, mas igual, essa informação também é confidencial, né? E eu puxo aqui um artigo muito interessante, publicado em 2018, numa revista norte-americana, publicada por um cientista pesqueiro muito renomado chamado Ray Hilborn, em que ele questiona muito essa situação de confidencialidade de dados da pesca, né? Ele, nesse artigo que ele publicou, ele basicamente fala que as empresas de pesca, ele acredita que devem dar um passo à frente e aceitar determinados níveis de transparência que eram inimagináveis anos atrás. Não tem a era de pescarias secretas, de lugares secretos de pesca acabou. Hoje em dia a gente tem que focar em qualidade, sustentabilidade e em transparência das operações de pesca. Então esse é um ponto de vista muito interessante, que vale a pena, é uma mudança de paradigma que se busca aqui no Brasil. Então esse é dos contextos aí do projeto focado na transparência. O que a gente tem feito aí dentro desse projeto em termos práticos, né? Um dos focos do projeto é seguir o trabalho dentro dos mapas de bordo, né? Por mais que o governo tenha adotado sistemas digitais de mapa de bordo, esses dados seguem sendo enviados para o governo, estão fechados dentro de um banco, né? O acesso a isso é muito complicado. Então, hoje, o que o projeto busca desenvolvemos aqui um sistema de mapa de bordo paralelo, acessível via aplicativo, em que, durante as operações de pesca no mar, os pescadores registram esses dados da sua produção pesqueira dentro dos aplicativos. Quando eles chegam em terra, esse aplicativo é sincronizado e ele alimenta um banco de dados. Até aí tudo bem, não tem nenhum mistério. Agora, a grande inovação está sendo no acesso à informação, ou seja, criar um mecanismo que permita que essa informação seja consumida, seja utilizada, porque, como eu disse anteriormente, ela está fechada dentro de um banco de dados confidencial, né? E, então, hoje, o OpenTuna tem uma linha de trabalho muito sólida em você permitir que os usuários entrem num determinado site, eles busquem, façam consultas a esse banco e que eles recebam um retorno dessa informação pelo site para saber o quanto de peixe está sendo produzido, qual é o esforço de pesca, o que está vindo em termos de baquete, porque a gente imagina que esse é o modelo de referência que o governo devia estar adotando. Então, o que o projeto está fazendo é tentar criar um benchmark nesse sentido, né? Então, como eu disse, o trabalho primeiro a ser feito, como a gente não consegue acessar os mapas de bordo oficiais, o que a gente fez? Criamos um mapa de bordo paralelo, capacitando os mestres dessas embarcações para conseguir preencher e reportar os dados da sua atividade por meio do aplicativo. Então, esse trabalho de capacitação é um trabalho contínuo, né? Foi impactado aí pela pandemia, teve um atraso, mas já estamos aí indo para a segunda rodada de viagens de pesca reportando dados dentro do aplicativo. A gente, para fazer isso de uma maneira mais simples, além das reuniões presenciais com eles, a gente criou uma espécie de tutorial em que ensina passo a passo para o mestre da embarcação estar colocando o dado de maneira correta dentro do aplicativo, como é que ele salva. Então, ele leva esse tutorial a bordo e qualquer dúvida que ele tiver, ele busca lá no manualzinho dele de preenchimento desse mapa de bordo, tá? Uma vez que ele está inserido, o mapa de bordo é inserido dentro de um sistema, a gente tem uma plataforma de administração. A gente usa a plataforma fornecida por uma empresa de tecnologia chamada GeoSapiens, muito reconhecida e renome na área de bancos de dados e sistemas focados na pesca.
e essa plataforma permite administrar, cada usuário tem seu login e senha e ele vê todos os registros que tem ali no nome dele, ele consegue editar, ele consegue imprimir e até mesmo excluir um determinado registro errado. Então, isso já está funcionando, já está operacional. Agora, entrando na parte do acesso à informação, ok, esses dados estão presos lá dentro desse nosso banco de dados e dessa plataforma, como é que a gente faz as pessoas usarem e acessarem essa informação que os pescadores lá do norte estão gerando para o projeto? Tá? Então, a gente elaborou uma coisa bastante abstrata, um projeto conceitual. O que seria um cenário ideal de acesso à informação na pesca dos atuns que a gente gostaria que o governo adotasse como política pública, né? Basicamente, isso seria uma ideia do site do OpenTuna, focando aí na parte de monitoramento, com estatísticas, né? A gente pensou uma plataforma com 4 tipos de perfis de acesso. Um perfil de acesso geral, público, em que permite que a sociedade faça consultas, selecione, olha, eu quero saber quanto de albacora bandolim, que é o Big Eye Tuna, aquele atum mais vermelho utilizado hoje nos sushis, ou quanto de tubarão azul, ou se está vindo muito agulhão ameaçado de extinção. Então, criou-se um sistema de consulta online para as pessoas conseguirem extrair tudo aquilo que anteriormente estava em papel, hoje está dentro do banco de dados, e para as pessoas conseguirem consumir essa informação e fazer seus mestrados, seus doutorados, suas teses, escrever um artigo para uma revista, um artigo de jornal, ou até mesmo se informar, né? Então, esse era o primeiro módulo que a gente pensou. O segundo módulo já é um módulo bastante mais específico. Isso é muito importante na pesca do atum, porque o Brasil passou por problemas muito sérios recentemente, a ponto de quase perder o direito de pescar atum no Atlântico. Por quê? Os atuns eles são gerenciados por uma organização internacional, né? São peixes que são altamente migratórios, são populações, estoques que ocorrem em todo o Oceano Atlântico. E com isso, a captura, se um país só resolver fazer a gestão do atum, não vai dar em nada se não tiver um acordo com todos os outros países costeiros do Oceano Atlântico. Uma gestão tem que ser integrada nesse sentido, porque esses outros países vão estar capturando basicamente o mesmo estoque. Então, aí nasce o conceito das organizações regionais de gestão pesqueira. E uma das obrigações mais básicas dos países signatários dessas organizações é o envio de dados de produção e o aporte de dados de captura e esforço que permitam que os comitês científicos dessas organizações executem as avaliações de estoque para saber o quanto que se pode capturar cada ano de cada uma dessas espécies. E acontece que o Brasil, com sua falha estatística, né, de monitoramento de pesca, passou anos sem reportar dados para a ICAT e correu risco muito sério de sofrer sanções. Então, o que a gente pensou nesse projeto? Se toda a frota atuneira do Brasil estivesse reportando eletronicamente a sua produção, a gente poderia ter um sistema com acesso exclusivo dos membros de um comitê científico brasileiro, os cientistas que lidam com a gestão da pesca de atum, em que ele, entrando ali dentro, ele conseguisse acessar, de fato, dados mais detalhados do que o público em geral consegue acessar, identificando o tamanho da embarcação, o nome da embarcação, o quanto que ela produziu em lance a lance, por viagem, para conseguir tanto fazer suas pesquisas para subsídios de gestão, quanto para poder informar a ICAT, que é essa Organização Internacional de Gestão de Pesca dos Atuns. Então, assim, a gente olhou para todos os modelos de dado que a ICAT gostaria de receber e pensamos em criar um perfil de acesso em que já permitisse que os cientistas acessassem esse banco em tempo real e já tivessem funcionalidades para que os dados fossem padronizados ou formatados no padrão que a ICAT exige que sejam enviados para a organização. Um terceiro módulo era um módulo do armador, ou seja, ele entrando com login e senha no site dele para ele conseguir simplesmente gerenciar aquilo que está acontecendo.
Por exemplo, consultar e enviar um mapa de bordo para a Secretaria de Pesca por e-mail, em formato PDF. A mesma coisa das empresas que precisam gerar um mapa de produção, que é como se fosse um mapa de bordo, mas ele não pega as operações do mar, é mais um compilado mês a mês do quanto que está sendo produzido por cada empresa, né? E que eles consigam, como eu disse lá anteriormente, editar o mapa, consultar um protocolo de recebimento. Seria mais ou menos a interface do armador para ele conseguir estar cumprindo com as suas obrigações legais de envio de informação, né? Então, foram basicamente esses 4 eixos. Obviamente, eu esqueci de falar do eixo de acesso do governo, que seria basicamente um perfil de acesso integral, com consulta total a todos os dados, porque, a rigor, os mapas de bordo acabam sendo enviados para o próprio governo, né? E com base nesse modelão conceitual, nessa visão que a gente teve, a gente começou a trabalhar e chegamos em alguns resultados, né? Hoje, esse é a cara do site do projeto OpenTuna, né? O que ele traz? Ele já traz, de uma maneira geral, dados em tempo real da produção de atum da frota que está sendo monitorada. Então, por exemplo, se a gente entrar hoje no site, aliás, ele está sendo subido no ar aí dentro das próximas semanas, essa ainda é uma versão piloto, mas que já está rodando num servidor de trabalho. Você consegue consultar quantas viagens de pesca estão computadas dentro do banco, qual é o número total de peças de peixe capturados, o volume total, até mesmo dados de captura por unidade de esforço, que seria essa linhazinha que parece aí um batimento cardíaco, que está aí no meio é a CPUE, a captura por unidade de esforço. Ou seja, hoje, assim que o site for liberado, as pessoas vão entrar lá e já vão saber o que está sendo feito em termos de produção pesqueira da frota que é parceira desse projeto. Isso aqui é uma outra forma de visualizar a informação, para ver o percentual que cada espécie representa na produção total de atuns, né? Aqui tem claramente um domínio de 3 espécies, né? O albacora bandolim, que é esse big eye, o espadarte, a meca, e a albacora laje, que é o yellowfin tuna. Também acessa dados de bycatch, que eu não coloquei aqui, mas para saber quais são aquelas outras espécies-alvo, e a gente vê pelos gráficos que tem um domínio muito grande do tubarão azul, mas é basicamente uma forma de dar maior transparência, de trazer dados gerais aí sobre a atividade pesqueira, e que se a gente imaginar que tivesse um site como esse para todas as pescarias do Brasil, eu quero saber, vamos botar aqui sardinha.org, e a gente enxergasse um dado desse, quantas viagens de pesca, qual que é a produção, o quanto que está sendo gerado, a gente teria um sistema muito mais transparente e eficiente por permitir que a pesquisa e a informação subsidiem de uma maneira mais assertiva, né, essas tomadas de decisão. O que a gente construiu também? Aquele nosso modelo lá que estava no projeto conceitual, o gerador de dados públicos. Na verdade, você vai entrar nesse site, qualquer pessoa vai poder gerar um relatório. Olha, eu quero saber o quanto que está sendo produzido da espécie tal no município tal, e eu quero que a resposta venha em quilos ou que venha em peso total agrupado. Quem já trabalhou com dados de pesca sabe que isso é um sistema, na verdade. É um sistema que consulta o banco e gera relatórios pré-configurados, né? E você ali, através desse site, vai conseguir fazer o download de todas as informações que você quiser sobre a pesca de atuns com espinhel, tá? Outra funcionalidade que foi desenvolvida a partir que já está vinculado ao portal do armador, é a capacidade de se imprimir, gerar um PDF que seja passível de entrega ao governo, né? Esse o que eu estou mostrando aqui na tela é um exemplo real de um mapa de bordo que foi impresso em PDF, seguindo exatamente o mesmo template exigido pelo governo, mas que cada valorzinho desse que está inserido em cada campo, ele foi extraído do banco de dados. Então, o desafio que a gente tinha que contornar no projeto era evitar duplicidade de esforços. Por exemplo, a gente tem um aplicativo, o mestre fica lá digitando tudo no aplicativo,
depois a gente salva no banco de dados e quando ele chega ele não consegue entregar aquela informação para o governo. Então ele precisaria fazer dupla anotação, uma anotação no aplicativo e seguir fazendo papel. Para contornar isso, o que a gente fez? Falou, olha, amigo, registra só no aplicativo e a gente dá um jeito de fazer esses dados que estão dentro do sistema virar um mapa de bordo igualzinho ao do governo. E está aí, foi feito. É possível fazer. Né? Hoje, o armador, a hora que chega o barco dele no porto, ele simplesmente verifica as informações dentro do sistema, se está tudo certo, ele coloca imprimir, e ele imprime, de fato, aquele mapa de bordo no papel e pode entregar lá na Superintendência da Pesca ou então mandar por e-mail para a Secretaria. Seria ótimo se a gente conseguisse uma integração entre todos os bancos de dados, para, de fato, o Banco do Governo já receber direto o dado que está no banco do projeto. Mas a gente sabe que existem limitações aí, principalmente de segurança, né, de acesso a esses bancos. Se alguém hackeia e invade o banco dos mapas de bordo e resolve apagar todos os registros, a gente cria um baita de um problema não só para os pescadores do projeto, mas para todos os pescadores que vão perder seus protocolos, vão aparecer que está devendo algum tipo de informação, quando não é verdade. Mas isso foi um grande avanço. É possível ver que dá para se buscar formas de você ter o dado de uma maneira usável, né, o dado dentro de uma planilha, dentro de um banco de dados, e ao mesmo tempo está conseguindo ainda cumprir com as exigências de entrega de papel, né, para o governo. Então, o que a gente tem hoje de meta daqui para o futuro? Né? A gente tem hoje 14 embarcações parceiras envolvidas no projeto, todas lá da região de Natal. Um trabalho que a gente está fazendo é de resgate de dados pretéritos, ou seja, a gente tem aí um conjunto de mais ou menos 800 mapas de bordo antigos dessas 14 embarcações que a gente está fazendo um upload dentro do banco de dados, um processo realmente de digitação, para dar corpo ao projeto. E, obviamente, a gente obteve acesso a isso porque as empresas de pesca abriram esses dados. Falaram, não, está aqui todas as cópias de mapa de bordo que a gente tem. Né? Então, o que a gente quer? A gente quer promover aí o acesso público aos dados, criar um conceito de que mapa de bordo é uma ferramenta muito importante e que se hoje ela tem vários problemas, inclusive preenchimento errado, descrédito generalizado sobre a informação que está ali, isso é consequência de um processo, né? Uma informação que está lá, estocada dentro de um arquivo, que só serve de peso de papel, e ninguém nem olha, nem lê, por que alguém vai colocar o dado correto ali dentro? Aquela informação não é usada, não serve para nada, é meramente um papel burocrático. Então, ao permitir o acesso e o uso, a gente acredita que isso vai gerar um processo de qualificação e aprimoramento da própria informação que está entrando dentro dos dados dos mapas de bordo. Né? Outra ideia que na verdade é quase que um pressuposto do projeto é 100% de códigos abertos. Como a gente quer usar o projeto para ganhar escala e mostrar, falando, pô, olha, governo, você recebe 1 milhão de mapas de bordo, nós estamos trabalhando com 14 embarcações de uma frota brasileira aí que tem entre 5 e 7 mil embarcações entregando mapa. Você imagina se você fizesse isso para toda essa frota, para todas essas pescarias, o quanto que a gente ia ter de informação sobre a pesca no Brasil e o que a gente poderia fazer de aprimoramento da gestão da pesca. E para a gente conseguir fazer com que esse modelo, esse benchmark que está sendo criado, ele possa ser replicado para o governo, a gente vai fazer 100% de código aberto. Todo esse site, todo o banco de dados, todos os sistemas de consulta, tudo isso vai ser em código aberto para quem quiser replicar, basta entrar no site, fazer o download do código, estudar aquele código e adaptar para o seu respectivo banco. Né? Então, essas são as nossas metas aí para o próximo ano. Outra linha de atuação do projeto é o rastreamento de embarcações, né? Que é um pouco o que o Claudino comentou ontem. A Global Fishing Watch é um parceiro desse projeto. E a gente tem hoje um círculo vicioso aí dos VMS no Brasil. A gente tem as embarcações, que estão aqui no nosso cantinho direito, que enviam dados de posição para os satélites, né? E esses satélites
por sua vez, replicam esse dado para a empresa que fornece o serviço de rastreamento. E essa empresa que fornece o serviço de rastreamento manda uma cópia desses dados para o governo. O problema é que o sistema do governo ele está bastante corrompido, tá? Um sistema super antigo, ultrapassado, foi desenvolvido aí há cerca de 15 anos atrás. Então a gente imagina o que era um celular há 15 anos atrás. Imagina o que era um computador. Então, o problema é que, na hora, você tem a informação fluindo ok do barco para o satélite, ok do satélite para a empresa, e quando a empresa manda para o governo, tem falhas. E aí, essas falhas, como o PREPS, né, o rastreamento obrigatório para um grupo grande de embarcações, essas falhas, volta e meia, viram sanções e penalidades para a pesca. Então, o que está sendo feito aqui? A gente está buscando criar um modelo novo em que a própria empresa de pesca reconheça que esses dados de VMS são públicos e a gente colocar tecnologias alternativas para fazer essa gestão desse dado. Um exemplo disso é essa frota de atuneiros, ela já assinou um acordo de cooperação, um memorando de entendimento, em que ela declarou todos os dados de rastreamento públicos. Qualquer um pode acessar em qualquer lugar. Então, o trabalho agora é a Global Fishing Watch está entrando em contato com a empresa que fornece o rastreamento para eles conseguirem receber esse mesmo dado que o governo recebe. E, a partir disso, a gente vai divulgar essa informação dentro do site do Open Tuna. Aqui é claramente uma frota que está sediada lá no Porto de Natal, Rio Grande do Norte, que é uma dessas frotas atuneiras que fazem parte do projeto, e que a gente vai ter um layerzinho ali com a frota do projeto Open Tuna, em que consegue se rastrear e saber onde que cada embarcação operou, aumentando bastante a transparência e, sobretudo, rompendo esse paradigma de que o meu fundo de pesca é um segredo comercial. Isso já está completamente ultrapassado, como muito bem reconheceu o pesquisador que eu mostrei lá, o Ray Hilborn, né? E o que a gente enxerga de futuro? Eu falei aqui um pouco sobre mapa de bordo vinculado a um banco de dados, falando um pouco sobre o rastreamento, também sendo considerado aberto e com organizações conseguindo acessar esse dado de cada barco, onde é que cada barco atuou. E o que dá para fazer com isso, né? Se a gente for olhar para o futuro do mercado internacional de peixe, né, de pescados, é um mercado global em que existe uma tendência muito bem-vinda, por sinal, de coibir a pesca ilegal, produtos sem origem, não declarada, não reportada, vindo de barcos pirata, de países que não reportam suas informações. E cada vez mais os grandes importadores de peixe, entenda-se aí basicamente Europa e Estados Unidos, estão adotando aí regras para importar pescados, né? E uma dessas regras é o SIMP, né? O Seafood Import Monitoring Program, que é vinculado à NOAA. E ele já exige uma série de certificados de captura, ou seja, comprovantes de origem legal do pescado. Sem esse comprovante que aquele peixe foi capturado por uma frota que está regulamentada, o barco está registrado, aquele produto foi capturado em conformidade com a legislação, ou seja, não foi pescado em período proibido, dentro de área proibida, etc., sem esse certificado, o container nem entra no país, né? Então, essa é uma tendência global. E essa é uma tendência que exige o quê? Exige rastreabilidade. Basicamente, você saber de onde vem teu peixe, de onde que está vindo, que barco, quem pescou, onde desembarcou, né? E foi em conformidade ou não com a legislação, é preciso que se tenham ferramentas que façam esse caminho de volta, né, do mercado lá para a produção. E se a gente for olhar, essa é uma figurinha que eu busquei, que mostra que quando você tem todos os sistemas baseados em papel, além de você ter uma morosidade muito grande, a chance que você tem de fraude é enorme, né, porque são sistemas altamente violáveis. E quando você tem aí mapa de bordo, rastreamento de embarcações, notas fiscais eletrônicas, tudo isso já digitalizado, a gente pode partir para um novo modelo. Um modelo em que
a gente tenha uma embarcação pesqueira, automaticamente um sistema já verifica se aquela embarcação está com a licença dela, se a área de pesca que essa embarcação atuou, ela está em conformidade com a área de pesca que está registrada dentro do mapa de bordo, para ver se o cara não está registrando uma coisa no mapa de bordo e trabalhando em outra área. Então, o rastreamento aberto permite que você faça um overlap. O mapa de bordo que registra a produção, vou lá, capturei aqui 20 toneladas de atum, aí a nota fiscal do cara aparece com 60 toneladas de atum. De onde veio essas 40? A gente já consegue estar fazendo uma verificação integrada, automática, dessas informações. E quando você constrói um sistema desse de cruzamento e verificação de informações, e você coloca isso dentro da cadeia produtiva, a gente tem um cenário em que a rastreabilidade torna-se muito mais robusta do ponto de vista de confiabilidade, né? Então, o que esse projeto vai chegar lá no futuro é integrar a legalidade, a origem, a procedência, usando os mapas de bordo online, o rastreamento aberto e um banco de dados de licença para automaticamente verificar e certificar a captura de origem legal. E tudo isso vai estar dentro de uma estrutura de blockchain, que é uma estrutura descentralizada de certificações com protocolos, em que múltiplos computadores, ou múltiplos elos dessa cadeia de blockchain, uma vez que elas dão um ok, que dão um atestado de conformidade daquilo, aquela informação é imutável. Você só consegue alterar aquele registro se todos os outros computadores e pessoas envolvidas na rede aceitarem a anulação daquele registro. E isso, obviamente, traz essa segurança que a rastreabilidade precisa de confiabilidade. Junto desse sistema de origem legal, vão estar incluídos nesse blockchain aí o lote, né, que se refere àquela remessa, nota fiscal, dados de qualidade, estamina, os dados de envio, qual que é o container, o lote, o navio que está chegando. Tudo isso integrado dentro de uma estrutura de blockchain, mas a origem do pescado vai ser lá uma peçazinha importante e que somente tendo esses sistemas eletrônicos integrados é que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira automática, né? Então era um pouco isso que eu quis trazer para vocês, dessa experiência do projeto dos atuns. É uma coisa bastante inovadora, é feita em parceria com empresas que estão abrindo dados, buscando quebrar alguns paradigmas, para basicamente estar mostrando o que pode ser feito. É muito dado, é muita informação, é muita tecnologia disponível, que maior parte das vezes tornam processos mais transparentes, mais eficientes, e que cases de sucesso como esse possam ganhar escala e, de fato, virar política pública. Porque se sistemas desses de rastreabilidade, de cruzamento de informação, substituição de papel por banco de dados, se tudo isso for para frente, a gente vai ter uma pesca muito mais sustentável, uma cadeia produtiva da pesca muito mais transparente e equilibrada, e isso se reduz em tantos benefícios ambientais como socioeconômicos, nesse pilar que sustenta aí a atividade pesqueira. Então, eu queria agradecer novamente o convite do Fernando, me colocar aí nesses 10 minutos disponíveis aí para algumas perguntas, e colocar para vocês que a Oceana está à disposição, nossa sede aqui em Brasília, nosso contato por site, por e-mail, por redes sociais, para esclarecer qualquer dúvida sobre esse projeto ou sobre qualquer outra campanha que a gente vem executando. Obrigado, Fernando. Foi muito legal. Poxa, muito obrigado aí por trazer tanta informação rica para a gente, né? Realmente é uma iniciativa, como você bem disse, uma iniciativa que precisa ser aderida, precisa ser comprada por todos, né? Por todos toda a sociedade, na verdade, né? E que, obviamente, isso só vai trazer benefício para todos nós, né? Durante a tua palestra, obviamente, me surgiram alguns questionamentos, até porque alguns desses processos que você está falando, eu ainda participei ativamente, inclusive na coleta de informações e coisas do gênero, né? E o pessoal também acabou tendo algumas dúvidas, né? A Melina, ela perguntou se... deixa eu pegar aqui certinho, peraí. Aqui. Aí.
Ela perguntou se o aplicativo, esse aplicativo que foi mostrado na mão dos armadores, aí, dos pescadores, né, dos mestres, ele está disponível no site da Oceana, né, se ele é aberto, como é que funciona. Bom, vamos lá. O que a gente usou, na verdade, não foi um aplicativo criado. A gente não ficou tentando inventar a roda, né? Basicamente, o que você tem dentro desse aplicativo é um formulário eletrônico que está vinculado a um banco de dados. Quem construiu, a empresa, ou a tecnologia que está por trás disso é uma empresa chamada Coletum, cuja sede é aí em Itajaí. Eu acho que eles dão suporte à maior parte dos programas de monitoramento de pesca hoje no Brasil. Os PMAPs, acho que foram todos desenvolvidos também em parceria com eles. E a gente tem uma conta, é um processo super barato. A gente começou a usar uma parceria com eles na safra da tainha, em 2018, e pelos nossos cálculos, a gente gastou ao total, investiu no total para ajudar no monitoramento dessa pescaria um valor de R$10 mil, incluindo consultores e sistema e tal. E aquela pescaria gerou só naquele ano R$38 milhões de receita de primeira comercialização. Ou seja, você gasta 10 mil de monitoramento para você sustentar uma atividade de 38 milhões de reais. Então, a gente buscou soluções que estão aí disponíveis. Hoje, quem quiser trabalhar, você entra no site do Coleto, em questão de minutos você cria seu formulário, forma sua conta e começa a usar. Então, é uma tecnologia que está disponível e te recomendo o uso, para a gente ser bem eficiente. Legal. Sim, porque a Melina está complementando aqui, porque eu acho que seria muito interessante trazer para as aulas dos cursos, né, de capacitação de pescadores que o IFSC oferece, né? O PEP, POP, né, que são cursos que são bem interessantes que o IFSC está fazendo, já vem fazendo há anos, e que estão auxiliando nesse processo, né? E óbvio, né, assim como a GeoSapiens, né, coleta uma sediada aqui em Itajaí, então provavelmente o acesso seria muito mais fácil para a gente imaginar uma formação para que os pescadores pudessem ter ideia desse novo horizonte também, né? Para que ele se estenda, né? Porque vocês têm uma capacidade, se isso vai, outras instituições vão aderindo a isso, isso vai melhorando bastante, né? Legal, Perfeito. legal. É bem por aí. Eu acho que capacitação é um papel central. Não adianta você entregar uma tecnologia, um aplicativo e não treinar as pessoas que o dado vai ser registrado errado. Então, não é porque você tem uma maquininha fantástica, é sempre uma pessoa que está por trás dessa máquina e que precisa estar treinada para usar ela. Mas existem várias soluções, a Coletum é um deles e tem vários outros. A gente que não buscou desenvolver nenhum aplicativo pelo custo e pelo tempo, né? Então, tem lá, tá simples, pode usar. Legal, legal. A Morgana Pereira, ela gostaria de saber o link para acessar esse banco de dados abertos que tem da Oceana. Não sei se é direto no site da Oceana ou se tem algum outro link. Se tu quiser botar no chat também, quiser deixar ali. Esse site, ele está em fase final de elaboração. Legal. Aqui eu apresentei as primeiras imagens que a gente tem dele. Está num processo de revisão de conteúdo de texto, mas todo o sistema e a arquitetura dele já está pronto, mas ele ainda está num servidor de produção, ele não está no servidor final. A gente acredita que dentro de 2 ou 3 semanas ele já vai estar no público, e aí a gente vai colocar no site do Oceana um link de acesso, e aí todo mundo já pode usar mais ou menos nos mesmos moldes que hoje se consulta dados de estatística pesqueira no site do PMAP. A gente vai consultar PMP. dados sobre a produção de atum. PMP, exatamente. Tá. Legal. Então é oceana.org.br, vai ter? Né? Exato, vai ter, vamos colocar nas redes sociais e, obviamente, eu encaminho para você, Fernando, por e-mail, você compartilha com todos os seus contatos do IFSC para quem quiser acessar essas informações. Com certeza. O Sérgio perguntou, a gente não tem muita preocupação com o tempo, tá, Nath? Assim, só podemos avançar um pouquinho sem estresse, porque não tem outra palestra, tá? Então, o Sérgio perguntou se existe alguma expectativa de qualquer tipo de automação na aquisição dos dados, ao invés do cidadão alimentar manualmente o aplicativo. Sim, esse é realmente um futuro.
Já se tem tecnologias disponíveis, a gente tem aí vários sistemas hoje, tipo a Balob, empresas que fornecem serviços de até observadores de bordo eletrônico, em que o cara não precisa registrar o dado do lance. Você põe o sensor no guincho, ligou o guincho, começou o lance, desligou o guincho, terminou o lance, e aí o sensor já pega a posição do GPS do barco. Quando a captura está chegando ali, o cara já joga o peixe em cima de uma balança, tem um sensor na balança que já captura o peso do peixe. Inteligência artificial com uma câmera em cima, filma o peixe e já sabe qual é a espécie. Pô, tem um laserzinho que mede o tamanho, então o cara já tem até o tamanho do bicho e o peso do bicho estimado também. Então, já tem muita tecnologia disponível, é um futuro bem interessante, só que existe um custo também relacionado a isso, né? Hoje, o que a gente tenta fazer é mostrar novas formas de usar o sistema do próprio governo. Temos um pouco de receio do não saber andar e querer correr. A gente vem, até um ano atrás, a gente tinha um monte de mapa de bordo de papel sendo preenchido de qualquer jeito. O cara recebe um carimbo, manda lá para a Secretaria de Pesca, e aquilo vai ficar acumulado. 1 milhão por ano. Tu passou 5 anos, é 5 milhões de formulários. Quem conhece o mapa de bordo sabe que tem uma viagem de pesca do arrasto, tem 60, 70 lances, com a produção de latitude e longitude. Vai digitar isso aí. Quem consegue usar isso aí? Não tem ninguém. Então, o primeiro passo é conseguir acabar com o papel. E vamos começar a usar essa informação. Obviamente é um sonho, né? Você conseguir ter observadores de bordo eletrônico, uma série de sensores, mas eu acho que isso os países mais desenvolvidos estão começando a trabalhar. Então, é um cenário desejado de longo prazo, mas eu acho que o Brasil ainda está alguns passos atrás, né? Vamos qualificar esse mapa de bordo, entender o que é essa preciosidade de dado que a gente está jogando fora todo ano e começar a usar isso aí para pesquisa e ordenamento de pesca, né? Perfeito, perfeito. A gente parece ser quando a tua primeira fala, parece ser uma coisa inalcançável, né? Parece ser de volta para o futuro, né? O skate voador, o carro, parece ser uma coisa inalcançável, mas a gente está mais perto do que a gente imagina, né? Até porque o monitoramento remoto já se começa uma ampla discussão aqui no Brasil sobre a questão da necessidade do monitoramento remoto, obviamente levando em consideração o que já vinha acontecendo com os observadores, observadores e observadores científicos, que era quem paga essa conta, né? Então, mas já tem um passo sendo dado para isso, né? Então, acho que esse teu olhar que tu traz parece ser uma coisa robótica, futurística, não é, né? Nós estamos uns passos atrás, mas a gente precisa agora realmente qualificar. Eu trabalhei com mapa de bordo, acessei dados de mapa de bordo do programa Ripley, da década de 50, que foram os primeiros, tudo em papel, cara. Eu tenho uma sala que eu acessei que era, cara, pague para entrar, reze para sair, sabe? Era absurdo. E tá ali, e a informação que podia transformar as coisas transformar uma realidade, e que não se transformou, porque dependia do cara. E como tu bem disse na tua palestra ali, num dos slides, tá no papel, cara, o papel aceita tudo, tu muda do papel para outro, botou um 4 e o cara pensou que é um 9, já muda completamente a questão, né? E isso, claro, que pode acontecer no sistema eletrônico, mas tem todo o processo de resguardo de validação que faz minimizar isso, né? Nesse sentido do futurístico, né, o Samuel Monte perguntou, caso uma embarcação decida usar essa plataforma, né, ela tem algum custo? Se não tiver nenhum custo, como vocês lucram com essa plataforma? Eu não sei se eu entendi bem, mas... Vamos lá. Em primeiro lugar, que a Oceana é uma organização sem fins lucrativos. Então, a gente não quer lucrar com nada. O que a gente quer é cumprir a nossa missão de promover mais transparência, de qualificar o dado, ampliar o acesso à informação. E é aí que a gente aplica o nosso tempo e nossos recursos. Então, isso é uma missão institucional. Se é de graça, com certeza não é de graça, né? Você não vai colocar um sistema desse, uma tecnologia, cabeças pensantes ali, sem desembolsar algum recurso. Certeza. Mas, como eu falei, o exemplo da tainha talvez seja o mais emblemático deles. A Oceana apoiou o monitoramento dessa pescaria em 2018 e a gente tinha 50 barcos industriais registrados, 130 barcos artesanais registrados, mais de 22 empresas
22 empresas de recepção de pescado cadastradas no sistema, mapas de bordo eletrônico, avisos de saída, consultores, e o custo de monitoramento girou em torno de R$ 10.000 de tecnologia. E só a produção daquilo ali foi R$ 38 milhões. Então, esse é um outro ponto. A tecnologia está tornando as coisas mais acessíveis. Eu acho que tem uma outra discussão filosófica interessante, é que, assim, a gente vai chegar de um determinado momento em que precisa que essas concessões de acesso e de uso tenham alguma contrapartida para o monitoramento. Hoje você paga uma licença de barco, um professor meu sempre dizia, é mais caro o IPVA do seu carro do que a renovação da licença de uma parelha, de uma traineira de 5, 6 milhões de reais. Que pode ser parelha, espinhel, pode ser na multipesca, pode ser, é uma loucura, né? Exato, você paga lá R$ 500 de protocolo aqui, não sei o que ali, tu tá liberado. E qual que é o retorno disso? Então, vários países têm os institutos de fomento pesqueiro, desenvolvimento pesqueiro, vinculados com parte dessas autorizações de direito de uso mesmo. Para explorar um recurso, existe um custo. Se eu não quiser explorar, tranquilo, eu não preciso monitorar aquilo que não está sendo usado. Agora, a partir do momento que você está usando aquilo, existe um custo aí associado a isso e essa conta tem que chegar para alguém. E é bem como no sentido que tu falou, né, do Hilborn, que eu sugiro que todos tenham acesso às informações que ele gera, né, é um pesquisador realmente de excelência, né, é a coisa do segredo, né, não existe mais segredo em área de pesca, né, não existe mais aquela areazinha do Machote, aquela areazinha da Meca de frente a Itajaí, a área do Machote, a área do Azul, na elevação, isso não esquece? Já era. Mais, né, então a gente precisa adotar realmente uma nova realidade que parece um jogo de gato e rato, tá lá gente correndo atrás, pescador, né, como se fosse pescador fugindo, gente correndo atrás. Não, tem que realmente entender, esse processo tem que ser entendido por todos como, não, acabou esse segredo, galera, agora é qualificar aquilo que a gente está fazendo, né, qualificar para que a gente possa continuar fazendo, porque a pressão sobre os estoques é muito grande, a grande maioria deles, né, nesses últimos 40, 50 anos, da década de 70, 80 para cá mesmo, é um absurdo quando você vê a quantidade de estoques que são agora super explotados, né, que estão over, né, estão acima da capacidade, é gritante, né? Então, é muito interessante, né? O Gabriel, ele está perguntando assim, o que se pretende, o que vocês pretendem fazer sobre os documentos que já estão em papel? Tem alguma iniciativa voltada a buscar esse baseline, essa informação anterior? Porque é muita. Exato. Para os dados do projeto, dos atuns, a gente está fazendo um resgate dos últimos 5 anos. Então, a gente está pegando os formulários de papel, pedindo que as empresas coloquem eles em PDF e digitando mesmo. É um trabalho ali de chegar lá e ficar colocando lance a lance dentro do banco de dados. Agora, a iniciativa para a gente ver o que vai acontecer com esses não sei quantos milhões de mapas de bordo que estão aí trancados dentro de salas do IBAMA, CEPSUL, CEAP, MAPA, fora tudo aquilo que foi perdido, nas superintendências de cada estado. Isso aí, eu não sei nem se qualquer pessoa vai ter capacidade de digitar essa informação toda. O que eu acho que é o primeiro, já dizia o ditado, né? Quando você está no fundo do poço, a primeira coisa a fazer é parar de cavar, né? Então, o primeiro trabalho a ser feito hoje é um incentivo ao uso dos mapas de bordo digitais. O governo já colocou no site deles, a gente elogia muito essa iniciativa, mas ela ainda é opcional, ainda pode entregar em papel. O primeiro passo é a gente acabar com esse problema, vamos começar a gerar. A partir daí, a gente retoma a produzir alguns boletins estatísticos, já facilita o envio dos dados para a ICAT, ou seja, cumpre com algumas sanções. Sobrou tempo, vamos olhar lá para trás. Sobrou tempo e sobrou recurso, né? Ao menos que tenha aí alguns bilhões de reais disponíveis para contratar um monte de empresa, um monte de gente para digitar, e ainda mais nesse contexto de que a gente sabe que muita informação que tem ali está bastante errada, né? Por ela nunca ter sido avaliada.
Conheci um caso interessante de um cara que colocava os lances de pesca dele todo em Brasília. Ninguém olhava. Sim, eu conheci um que era sempre 6 toneladas, 6 toneladas, 6 toneladas. Toda viagem era a mesma tonelagem, toda mesmo. Era muito preciso. Então tem bizarrices, né? E se você vê no processo de evolução do próprio mapa, né? Os mapas de bordo da década de 50, 60, 70, nossa, tu extrai informações assim, são impressionantes. Os mapas são aquelas folhas, nem sei se é A7, são folhas enormes, com uma linha da embarcação do lance, com todas as capturas, é um negócio de salto aos olhos, né? Hoje, o próprio mapa muitas vezes parece não servir a que veio, né? Até porque não olham a informação, mas também servir por causa dos generalismos, né? Quando você tem, por exemplo, cações, né? Cações não significa nada, né? Tartarugas não significa nada, né? Porque tartaruga é um monte, cações é uma montoeira. Então não significa nada em termos de gestão, né? Complica o processo, né? Quando você qualifica isso de uma maneira fácil, intuitiva, todos temos que aprender. E erroneamente, muita gente acha que pescador não está aberto a isso, né? E ao contrário, né? Eu queria te fazer só uma dúvida minha mesmo, achei bastante interessante. É um comentário meu primeiro, você participa de reuniões internacionais, eu participo de reuniões internacionais de gestão, né? E é difícil, a gente está cansado de passar vergonha lá fora, né, cara? De quando perguntam sobre os dados estatísticos brasileiros, tem que falar que 2009 foi o último ano e até aí, 2009, estava meio complicado, né? Então, e que a gente depende de dados coletados por XYZ, né? Albatroz,